Paz seja convosco, amém? Meus queridos, gostaria de convidá-los para abrir um texto da Palavra de Deus. Vamos voltar ao texto lido nesta noite, Mateus capítulo de número 6, no verso de número 33. Mateus capítulo de número 6, verso de número 33. Enquanto os irmãos estão a procurar, quero deixar a minha alegria de poder estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite e de poder dizer que é uma honra poder ver que muitos vieram hoje. Muitos estão para ouvir a palavra de Deus e sentir a presença de Deus e ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é ressonante e também reverberante neste lugar, de uma forma toda especial, na alma, na mente, no espírito de cada um. Também agradecer a Deus pelo privilégio de poder ministrar num culto de ensino, que é uma grande responsabilidade. Amém? Verso de número 33 diz: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, te agradecemos, ó Deus, por esta incomparável, singular oportunidade de podermos ministrar a Tua palavra, de podermos falar do Teu amor, de podermos falar da Tua graça, de podermos, ó Senhor, ser envolvidos com a razão, com a consciência da graça revelada, manifesta em Cristo Jesus. Agora, meu Pai, de uma forma toda especial, continue a falar conosco através desta ministração. Sei muito bem que o Senhor falara a nós através dos louvores, através de orações, através, ó Senhor, de acordes musicais, instrumentais, através, ó Senhor, de cada gesto, através de cada olhar, o Senhor tem se manifestado. Mas, ó Deus, peço com toda a humildade e simplicidade, mas intensidade do meu coração, que o Senhor fale poderosamente através desta palavra, nos dando a sensibilidade, nos dando a capacidade auditiva e espiritual para entender o que o Senhor tem para nós nesta noite e vivenciarmos, praticarmos, potencializarmos o reino de Deus aqui na terra. Assim oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus queridos? Nós vamos falar um pouquinho sobre reino de Deus. Quantos querem ouvir? Nós temos ali na congregação Betel iniciado um estudo desde o começo do ano 2017, falando sobre o reino de Deus, trazendo estudos sobre o que é o reino de Deus e como podemos viver o reino de Deus aqui na terra, de maneira a vivenciarmos o melhor de Deus aqui na terra e não perdermos a nossa identidade, não perdermos as nossas características de embaixadores do reino de Deus. Nós temos que prezar, priorizar a nossa missão, que é revelar o reino de Deus aqui na terra. Então, nada mais importante do que o Espírito Santo fizera nesta tarde, colocar no meu coração, trazer a nós uma reflexão sobre o reino. E hoje à tarde, sem dúvida nenhuma, com muita força, o Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração. Mas o texto diz o seguinte, segundo o evangelista Mateus escrevera, e note bem, ele escrevera esse texto no hebraico antigo, um hebraico
que os outros não tiveram o privilégio de ter o texto em mãos ou a oportunidade de escrever em hebraico. Então Mateus foi privilegiado em redigir o texto, o seu evangelho, em hebraico. E é muito importante, quando formos fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto de Mateus, entender qual é o pensamento hebraico, qual é o pensamento escriturístico, filológico, da língua, do texto, para nós sabermos qual é a implicação da vontade de Deus em relação ao que o autor, o escritor, está pretendendo aos seus destinatários e também, consequentemente, aqueles que outrora viessem a ser alcançados por este texto, por esta verdade. Então, tendo isso em mente, tendo isso no coração, o capítulo de número 6, ele fala a respeito de como viver no reino de Deus, de como experimentar o reino de Deus. Ele mostra alguns paradoxos, mostrando que o reino de Deus, ele é o contraposto, ele é a contramão, ele é o antagônico da vida que nós consideramos como sendo uma vida ideal, uma vida ideológica, manifesta na bondade, no querer e nas suas atuações potencializadas. Nós não podemos comparar, segundo a narrativa de Jesus escrita por Mateus, este mundo tão pequeno, efêmero, passageiro, crédulo em muitas coisas, ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele está num plano muito mais elevado. Ele está numa atmosfera, ele está num reino muito mais elevado do que nós podemos sequer imaginar. Mas podemos viver o reino de Deus aqui na terra. E como podemos viver? E ele começa a descrever as possibilidades de se viver o reino de Deus aqui na terra, mostrando uma das mais belas orações, chamada de oração dominical, Dominus Dei, ou também chamada de oração modelo, onde esta oração, ela mostra que devemos considerar que somos seres humanos com um coração enganoso, perverso, um coração que, se nós dessemos razão a este coração, a esta vontade humana, seríamos e somos um dos mais hipócritas e maldito dos homens. Ele faz essa analogia mostrando que nós não devemos comparar o reino de Deus, o relacionamento que nós temos entre nós humanos, com o reino de Deus, de maneira nenhuma. No verso de número 6, do capítulo de número 6, diz assim, sobre a oração: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e por ter fechado a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Ora, mostrando que quem vê, quem olha, quem percebe as nossas verdadeiras intenções e razões é Deus. Não há outro ser, por mais intelectualizado, por mais filosófico, por mais penetrante na área intelectual que ele consiga ser, ele possa saber o que se passa dentro da sua alma, dentro da sua mente e dentro dos seus sonhos. Só Deus sabe o que passa dentro de você. É Ele que vê o mais secreto do seu coração, o mais inescrubinável do seu coração. É Deus que olha e Deus que vê todas as coisas. Então, quando formos orar, ter a consciência de quem vê todas as coisas é Deus. Ele mostra também no verso de número 13 do capítulo 6, dizendo: Senhor,
não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos repetir isso? Porque teu é o poder, o reino, a glória para sempre. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. O reino é de Deus. De quem é o reino? Ele pertence a quem? De quem é o reino? O reino, ele é maior do que a igreja. Sim ou não? O reino é maior do que qualquer templo gótico, bem erigido, bem arquitetado, bem planejado. Deus é maior. Deus é maior do que nações, do que povos. Deus é maior do que constelações. Deus é maior do que o próprio cosmo no seu ser galáctico, criado e feito pelas mãos amorosas e prescientes de Deus. Deus é muito maior do que sequer a sua igreja pode imaginar o seu tamanho. Ele é maior. O reino é maior do que todas as coisas. E de quem é o reino? É de Deus. O reino pertence a Deus. Vamos mais adiante. E ele diz, no verso 16 ao verso 21, ou ao verso de número 18, sobre jejuar é adorar a Deus. E quando jejuares, faça o seguinte: lave-se, mostre que não está jejuando, porque o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Podemos ver que os paradoxos do reino é apresentado nesse capítulo. E esse paradoxo tem que fazer parte da razão ideológica, da identidade de cada cristão, de cada filho de Deus. Qual é a minha identidade? A minha identidade é ser súdito do reino. E sendo súdito do reino, o que mais me interessa é que o rei possa ver o que é que eu estou fazendo no reino. As outras coisas não é necessária. As outras coisas não são de cunho valoroso, importante, não. O que é mais importante são os olhos de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Vamos lá. E aí no verso de número 19 e até o verso de número 21, ele diz: tome cuidado com os tesouros da terra, com os bens da terra, porque se o seu coração ali estiver, ali está o seu coração. Mas faça o seguinte: ajuntai, reuni, amontoai tesouros nos céus, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. No verso de número 21 ao 23, ele diz assim: tome cuidado com os olhos do seu corpo, ou os olhos humanos, porque se os teus olhos forem trevas, se os seus olhos forem obscuros, todo o teu ser, todo o teu corpo será obscuro. Você pode estar numa igreja bela como essa, iluminada por lâmpadas de LED, mas estar em completa obscuridade sobre o reino de Deus. Tome cuidado, porque se a sua capacidade de entender o reino, de interpretar o reino, for deficiente visual, as outras coisas em relação à sua atividade de vida, ao seu corpo, também será obscuro, e a Bíblia diz, será em completa trevas. Tome cuidado. No verso 24 fala sobre os dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Ou serviremos a um,
e odiaremos o outro, então não há possibilidade de servir a dois senhores. No verso de número 25 ao verso de número 34, ele fala aqui sobre o descanso daqueles que são súditos do reino, que nós devemos descansar. Descansamos porque todas as providências vêm de Deus. Tudo aquilo que é necessário vem de Deus. E ele começa a descrever quais são estas necessidades básicas da vida do ser humano. Mas no verso de número 33, que eu quero falar com vocês nesta noite, diz o seguinte: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não estas, mas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo Jesus narrando este fato e Mateus registrando este fato. E no registrar este fato nós podemos notar que Mateus dá uma ênfase ao reino, dizendo que o reino, ele é tão amplo, o reino, ele é tão abrangente, o reino, ele é tão grande, o reino, ele é tão inacessível, transcendente, que as outras coisas acabam sendo desnecessárias. O reino é tão importante que não existe nada mais importante do que o reino de Deus. Roupa, comida, bebida, carros, riquezas, glórias, posições, nada é comparado ao reino de Deus. O reino de Deus é tudo, mas Deus é tão gracioso, Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que quando nós buscamos o reino de Deus, Ele nos dá de brinde, de quebra, todas essas coisas. Quando nós focamos a nossa vida, as nossas razões, focamos a nossa capacidade formativa, acadêmica, no reino de Deus, Deus está dizendo: não se preocupe, que essas coisas vos serão acrescentadas. Porque o meu reino é absoluto, o meu reino é superlativo em relação a todas as outras coisas. Nada é mais importante do que o reino de Deus. Nada é mais importante do que o reino de Deus. Às vezes nós começamos a ver alguns depoimentos de algumas pessoas sobre a sua vida, sobre os seus embates, sobre as suas lutas, sobre as suas milícias e as suas guerras pessoais. E diante das guerras pessoais, é comum você ouvir alguém dizer o seguinte: pastor, acabou a minha família, acabou os meus recursos, pastor, acabou a minha renda, acabou as minhas forças, Senhor, só sobrou Deus. Nós pastores já ouvimos muito isso, mas é fato, quando alguém diz isso para mim, para você, sobrou Deus, sobrou tudo. Deus é tudo para mim e para você. Se sobrou Deus na sua vida, glorifique, exalte a Deus, porque sobrou o reino de Deus, que é maior do que todas estas coisas. É interessante quando nós vemos o Salmo de número 23, a palavra é simples hoje, não é complexa, muito simples. O Salmo de número 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada
me falta. Da tradução King James, na outra tradução, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, diz: nada me faltará. Se o Senhor é teu pastor, se Ele cuida de você, realmente você está vivendo uma amazing grace, você está vivendo uma maravilhosa graça. Porque se você tem Deus na sua vida, e esse Deus é o seu pastor, você tem tudo. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, e você não vai ter medo, porque a vara, o cajado vai te guiar, no vale vai te levando até a montanha, nas altas condições de possibilidades, porque Deus é o seu pastor, Deus é o seu condutor. Nada me faltará, nada me falta. O Senhor, Adonai. É interessante que quando nós vemos a declaração do salmista neste salmo do pastor, ele está dizendo: o meu Senhor, Ele é o meu dono. E como meu dono, eu não tenho medo. Sabe por quê? Além de ser o meu dono, Ele age na minha vida como pastor. E como não depreciar o fato de que muitos não consideram o Senhor o seu dono, muito menos o seu pastor. Ele é o meu dono, Adonai, ou Adonai. Ele é o meu dono. Se o Senhor é o teu dono, nós realmente somos igreja do Senhor, porque o Senhor nos trata como seus servos, e sendo Ele o nosso pastor, se temos Ele como nosso pastor, temos tudo. Temos tudo. Qual é a minha prioridade? Qual é a prioridade do pastor Daniel? O que vem em primeiro lugar para o pastor Daniel? Quando eu começo a ler a história, irmãos, do salmista, coralista, escritor, maestro de corais, um dos regentes do grande coral do reinado davídico. Quando eu leio sobre a história de Corá, os coratitas, eu fico a imaginar como é a igreja do Senhor hoje, como nós estamos perdendo as nossas capacidades de identidades, de olharem para mim, olharem para nós e dizer: realmente ali está característico no DNA desta igreja que ela é de Cristo. Quando eu leio essa história do Salmo de número 42, este poema bem redigido, em momentos de aflição, em momentos de angústia, revela-se a verdadeira essência de um homem que buscava um bem maior, um valor maior e um ser maior. Este homem, ele escrevera de tal forma que nos assusta até hoje, dizendo: como o cervo, como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Talvez se fosse hoje nós faríamos tal oração: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por reconhecimento. Assim suspira minha alma por uma construção e uma engenharia fantástica. Assim suspira minha alma por aquela pessoa vir até mim e dizer: eu reconheço, eu te amo, eu te quero, faça parte do meu ciclo de amizade. Talvez seria esta a nossa oração. Talvez seria este o nosso anelo pela presença de Deus. Equivocado. Mas o desejo do salmista era este: a minha alma
anela por ti, ó Deus. Momento de total ausência de bens materiais, momento de ausência do templo, momento de ausência da liturgia, momento da ausência de estar com um coro fantástico, com as tuas indumentárias, com a sua vestimenta, com os seus instrumentos, com toda a ordem que era necessário para uma liturgia saudável e contemplativa pelos olhos de Deus. Faltava a ele os recursos para isso, mas o coração dele, a alma dele, o anseio dele, a razão dele estava endereçada na presença de Deus, que não podia faltar. Às vezes, irmãos, nos falta muito. Às vezes chegamos aqui, não vemos tantos quantos gostaríamos que estivessem. Às vezes vemos a necessidade de estarmos buscando, nos agregando, nos tendo como irmãos e relacionando de uma maneira interpessoal, autêntica e sincera, como é pregado no reino de Deus. Mas buscamos às vezes coisas erradas. Citando a igreja mundial, a igreja universal. Hoje é até perigoso falar mundial, universal, porque tudo tem nome, né? Nomenclaturas desse tipo. Mas a igreja de Deus, do cosmo, até agora eu acho que não tem. A igreja de Deus. Às vezes eu fico imaginando o seguinte: imagine se tirasse, né, a possibilidade estrutural de uma linda orquestra como essa, de um lindo púlpito como esse, de obreiros bem vestidos, cheirosos, tomados um belo banho como esses, cheios de Deus como estes. Se faltasse tudo para você, talvez nesta noite esteja faltando para você, mas eu venho te dizer que existe um Deus que está suspirando dentro da sua alma. Não pare de respirar, porque é suspiro de Deus. Respire, expire e respire. Deixa Deus trabalhar na sua alma, porque eu vim aqui para te dizer, usando e fazendo uso da palavra de Deus, que você ainda tem chance neste reino, porque o reino de Deus há possibilidades maravilhosas de restauração e recuperações. O meu desejo é Deus. Eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Deus é tudo. Pode me faltar tudo, mas não me falte Deus. Não me falte Deus. Nós lemos também no Salmo de número 126, que aquele povo, quando regressava do cativeiro, diz a palavra de Deus, que eles estavam tão compromissados com a sua fé, tão compromissados com a sua obediência, que eles retornaram a Sião como os que estavam vivendo um sonho. Sonho não é bom, tá bom? Não vou falar sobre sonho hoje, mas tem gente que vive sonho, vive no mundo dos sonhos, das ilusões. Mas este povo foi alimentado pela fé, pelo propósito, pelo compromisso de estar voltando para Jerusalém. Mas Jerusalém estava um caos. Jerusalém não tinha muros, Jerusalém não tinha templo, Jerusalém não tinha reino estabelecido nos seus conceitos da época. Não havia nada que era atrativo aos olhos deles. Mas estavam compromissados com a sua fé, e Deus encheu os lábios daqueles homens e mulheres e crianças de alegria e de riso, porque estavam compromissados com a sua fé. Qual é o nosso principal objetivo no reino de Deus? Qual é a nossa ideologia? Qual é a nossa esperança? O que é que estamos dizendo que nos falta, e nos falta tudo? Deus está dizendo nesta noite: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Se você acredita que Ele é,
você faz parte do reino e nada vai faltar. Se falta, Deus está dizendo: não se preocupe, eu vou te dar e vou acrescentar. Eu vou acrescentar. Eu vivo nesta fé, eu vivo nessa esperança. Mas muito bem, meus queridos, só para ganhar um tempo, vamos falar como nós podemos buscar melhor o reino de Deus. Como podemos alcançar o reino de Deus? Como podemos viver o reino de Deus? Nós sabemos no reino natural que existem alguns reinos, né? Existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, mas também existe o reino humano e o reino de Deus. Repita comigo: reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano e reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? Acima de todas as coisas. O reino de Deus, ele está num plano mais elevado. O reino de Deus está acima, e é para lá que nós devemos ir. É para lá que nós devemos ser puxados, atraídos. É para o reino de Deus. Não seja puxado para baixo. Você não pode ser puxado para baixo. Nós temos que ser atraídos para cima. Amém? Eu fico pensando, quando vemos o reino mineral, lá no brejo, no charco, no lodo, no barro negro, e lá no brejo, no reino mineral, no mais profundo do esquecimento, dali emerge uma flor de lótus, uma flor bela, uma flor linda, uma flor maravilhosa, cuja beleza e as suas propriedades faz com que as abelhas, as borboletas venham atrás do seu néctar. E o barro ali olhando, talvez, a flor de lótus, com a sua exuberante, extravagante beleza, ele deseja: quando é que eu estarei atingindo o plano elevado do reino vegetal?